Boa noite a todas, irmãs. Nós estamos de volta com nossas servas em ações. Nós estamos no 42 Encontro. Que legal, né? 2022. Seja bem-vinda a todas vocês. Roselane, traga nossas boas-vindas para as irmãs. Desculpe aqui o Então, boa noite, queridas, sejam todas muito bem-vindas, que vão conhecer novas irmãs, né, que eu não tinha visto aqui na reunião das servas ainda. Sejam todas bem-vindas, sintam-se à vontade, né, apesar de estarmos a uma tela de distância, mas fiquem à vontade. Eu sei que vocês estão bem à vontade em casa, sentadinha aí confortavelmente, né? Então, eu gostaria de trazer uma saudação. Nós temos vivido dias difíceis, né? Sim. Durante quase 2 anos, um pouco mais de 2 anos de pandemia, enfim, outras situações, muitas situações que nos sobrevieram, né, que nós não esperávamos, né? E eu gostaria de compartilhar lá em Tiago, capítulo 1, versículo 2 ao 4, que é um versículo que eu particularmente aprendi muito com esses versículos nesses últimos dias, meditando, né, a provação que nós passamos aqui, que eu passei de enfermidade. Eu falei, nossa, eu nunca tive uma gripe como essa, né? Mas foi algo muito, de alguma forma, é uma experiência para nós, né, que passamos por esses momentos. E Tiago diz assim: os benefícios das provações. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passar por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros e em nada deficientes. Então, o que eu aprendi com esse texto, tenho aprendido, né, que nós temos que ter motivo de alegria ao passarmos por várias provações, não é por uma só, são por várias provações. Então, é difícil ter alegria, né? Um momento de dor, de sofrimento, de luto, é difícil termos alegria, mas nós que conhecemos o Senhor, que temos um relacionamento com Ele, que nós entregamos a Ele, nós podemos ter essa alegria. E o objetivo da provação, né, é confirmar a nossa fé e produzir em nós a perseverança, a não desistir. As provações não são para nos fazer desistir, pelo contrário, é para nos aperfeiçoar e nos tornar íntegras, ou seja, inteiras, né, para adorar ao Senhor. Então, irmãs, que possamos estar aprendendo esse período de tanto sofrimento, né? Nós olhamos para um lado, olhamos para o outro e só vemos sofrimento, angústias, dores, aflições, né? E talvez muitas de nós passamos por perdas, né? Temos passado o sofrimento da família, a doença, e nós não somos livres disso, mas essas provações são para nos aperfeiçoar e nos fazer cada vez mais continuar perseverantes até o fim, até a volta do Senhor. Então, essa palavra que eu gostaria de deixar hoje para todas nós, possamos meditar, que as provações são um motivo para termos também alegria, né? Alegria em saber que nós não estamos sozinhas, apesar de muitas vezes nos sentimos assim, parece que não, estamos no mundo sozinha ali, você está sozinha, mas não estamos, temos um Deus que está ao nosso redor, que rege o mundo e que cuida de cada uma de nós, e tem cuidado, e tem nos feito vitoriosos em meio a muitas situações. Então, que mesmo na provação, possamos lembrar de ter alegria. Então, essa palavra eu gostaria de deixar hoje para nós, e vamos, então, orar nesse momento. Senhor Deus, Pai poderoso e eterno, Deus de toda honra, toda glória, Deus de todo louvor, nós bendizemos o Teu nome e Te agradecemos por sermos escolhidas, Pai, pelo Senhor, para sermos Tuas filhas, Pai, para sermos co-herdeiras da herança, assim, da herança eterna que nós temos prometida para nós nos céus. Obrigado por este momento, obrigado por esta oportunidade de estar novamente reunidas como servas em ação, cada uma de nós deixamos nossos afazeres, nossas preocupações de lado para ouvir ao Senhor neste momento, ouvir ao Senhor através dos cânticos, da saudação, da palavra que será trazida, Pai, da mensagem,
da Serva em Ação. Deus, muito obrigado por este momento, Senhor, que possa abençoar cada irmã que está aqui, fica também com aquelas que não puderam participar, por motivo de não conseguirem acessar a reunião, mas que depois possam poder assistir e poder também ser edificadas. Obrigado por este momento e nos abençoe, que possamos continuar firmes, perseverantes, confiantes no Senhor, sabendo que tudo, Pai, tudo coopera para o nosso crescimento, para a nossa edificação no Teu reino, no Teu corpo, que é a igreja, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor, nosso Salvador bendito e eterno, que nós te damos graças hoje e sempre. Amém. 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 O cachorro já deu a primeira a entonação da música. Foi, Melry? Foi. Melry, sinceramente. Vamos lá. Deixa eu chamar aqui o nosso aplicativo. Então, deixa eu falar para vocês. A nossa irmã Jusilene, ela não está conseguindo entrar. Princesa, não. Então, talvez a gente marque para outro dia. Eu mandei para ela o meu login e senha, que eu estou usando do Colheita Brasil, e eu estou mandando o meu para ver se ela consegue entrar, tá bom? Para quem não me conhece, eu sou a Silene Coelho, estou em Manaus, Amazonas, e hoje nós teremos a mensagem com a Valéria Ortega. A Jusilene seria a nossa serva em ação, que está fazendo um trabalho belíssimo. A Carol vai entrevistá-la. Tá? A Roselane aí, que acabou de fazer a saudação. E nós temos essa preciosíssima, a Melry e Marta, essa dupla dinâmica que vai nos trazer o louvores. Vai, Melry, ative seu som. Positivo operante. Boa noite, meninas. Sejam bem-vindas. Peraí, deixa eu desativar o meu som. É? Deixa eu desativar o meu som. Peraí. Positivo. Cadê? Onde é que eu estou? Você está sentada. Conseguiu? E aí falta só colocar os hinos aí, na apresentação. Você não está vendo? Não. Os outros estão vendo? Será que é só eu? Não, está no lado, está de lado, não está com apresentação, não. Meu Deus. Então, peraí. É hoje! Não, ela tá na minha tela, como se fosse. Mas não, Tá mais não. E aqui, o que vocês estão vendo? Vou mudar aqui. Estão vendo isso? Eu mudei, Rô. Tem alguma Tá só a tela principal. Gostei da foto da Rô. Pois é, mas espera aí. Então, deixa eu... Vai passando aí. Alterar Vai aqui. passando. Poxa, olha, gente, sinceramente. Respira fundo, filha. É dia. Aê! Tcharam! Espera aí, deixa eu... Estou operando. Diminuir aqui. Dá para ver? Dá para todo mundo ver. Eu consigo ver. Eu estou de óculos, melhor ainda. Dá para ver. Tá. Então, vá, minha filha. Vá louvando aí. Então, vamos lá, meninas. Vamos louvando com bastante alegria, que é o que a Rô falou. Apesar das dificuldades que nós temos, a alegria realmente ela enche o nosso coração. O contentamento, né, que uma cristã tem. Então, vamos lá. Já não estou sozinho, agora sou feliz, com Cristo no meu coração. Ele é meu grande amigo, não temo o perigo, com Cristo no meu coração. Oh, eu sou feliz, agora eu vou cantar, pois contente estou com meu Salvador,
Feliz então agora eu viverei. Jesus há muito tempo morreu em uma cruz, morreu só para me salvar. Seu sangue derramou, lavando os meus pecados, e desta forma agora salvo estou. Oh, eu sou feliz, agora vou cantar. Pois contente estou com quem? Com meu Salvador. Amém. Feliz então, agora eu viverei. Feliz então, agora eu viverei. Muito bom. Quando eu faço assim, para vocês sorrirem, tá? Vamos ao próximo. A única razão que a gente tem é Jesus, para a gente viver. Então, vamos cantar isso aqui com bastante alegria. Ando procurando a razão de viver, neste mundo mal querem paz receber. Fazem os caminhos pensando em achar algo que para a vida valor possa dar, mas só Jesus pode dar a razão de viver, alegria e paz, só Jesus pode dar. E assim você será bem feliz em Jesus. Como todo mundo, eu também procurei, e agora digo que a paz encontrei. Cristo me salvou e eu quero falar que uma nova vida Ele pode lhe dar, mas só Jesus pode dar a razão de viver, alegria e paz, só Jesus pode dar. E assim você será bem feliz em Jesus, aleluia, amém. Muito bom. Esse... Eu digo que esse hino é o típico hino brasileiro, porque o brasileiro vira e mexe, cai, levanta e continua andando. O cristão, então, mais ainda, né? Vamos lá. Tem um sorriso só, sorriso aberto, sorriso certo, cheio de amor. Dê um sorriso só, sorriso aberto, sorriso certo, cheio de amor. Quem tem Jesus gosta de cantar, está sempre sorrindo, mesmo quando não dá. Tropeça aqui, oi, cai a colar, mas de novo levanta e começa a cantar. Mas de novo levanta e começa a cantar. Dê um sorriso só, sorriso aberto, sorriso certo, cheio de amor. Dê um sorriso só, sorriso aberto, sorriso certo, cheio de amor. Quem tem Jesus gosta de cantar, está sempre sorrindo, mesmo quando não dá. Tropeça aqui, oi, cai a colar. Mas de novo levanta e começa a cantar. Mas de novo levanta e começa a cantar. Amém. Obrigada, amiga. Eu fico pensando, Mary, depois que você bateu o nariz, saiu cantando. Ai, Senhor. É isso mesmo, quando a gente cai, alguma coisa boa vai acontecer. Glória a Deus. E deixa eu ver, a nossa irmã Jusilene já chegou? Não conseguiu, não, né? Não. Então, eu quero aproveitar esse momento aqui com vocês para eu falar um pouco do nossos projetos, em especial do Colheita Brasil, que é um projeto que está nos unindo, está unindo a igreja toda, né, Carol? Da igreja. Liga aí, Carol, o seu microfone para a gente comentar um pouco. Eu disse Carol? sim, está unindo. Fala aí, Carol, como o Colheita Brasil tem unido o Brasil inteiro? Bem, no início, antes de começar esse projeto, eu vi que o Brasil estava muito separado, isolado um pouco, por regiões. Ninguém da região do Sul pensaria em ir para a região Norte. Nunca pensariam numa coisa dessa. Mas agora, olha, na tela, nós temos pessoas
de todo lugar no Brasil. Amém. E temos conectado com mais pessoas durante esses anos de pandemia do que em todos os anos antes. E é incrível que parece, mesmo com pandemia e tudo que vem com uma coisa dessa, colheita cresceu e mais pessoas estão conhecendo e sabendo do que a gente está tentando fazer. E estão procurando maneiras de ajudar, de participar. E é só Deus. Só Deus. Verdade. As pessoas falam para nós que nós estamos fazendo algo grande. Não estamos. Estamos fazendo o que Deus está providenciando para a gente fazer. Todo dia, na minha oração de 10 e 2, eu falo, Senhor, o fato que o Senhor nos escolheu para fazer esta obra antes da gente nascer é uma honra e nós sentimos humildes na presença do Senhor e gratos, porque não merecemos isso. Mas Ele nos deu esta obra para fazer. Lembra aquele versículo em Efésios que fala que antes do seu nascimento que Deus preparou boas obras de serviço para cada uma de nós? Estão guardadas para nós, essas boas obras de serviço. E eu não quero perder nenhuma das minhas obras. Porque se eu não faça, alguém vai fazer. Aquela boa obra vai voar para outra pessoa. Então, é isso que eu vejo. E agora tem pessoas que estão chegando em contato conosco, perguntando sobre como pode participar, como pode ser missionário. E isso aconteceu muito antes de iniciar. E depois de iniciar, todo mundo disse, sim, podemos fazer isso, o dinheiro não é um problema, não. E sabia, isso que nós pensávamos que fosse o problema, o dinheiro, falta de dinheiro para fazer o trabalho. Mas todo mundo, quando ouviram pela primeira vez, não, conseguimos isso, sim, podemos fazer. E eu e Daniel ficamos pensando, olha, tudo bem, acham que o dinheiro não é um problema e já tem gente que já disseram muitas vezes, se eu tivesse o dinheiro, eu iria. E ficou em silêncio depois. Quase ninguém estava perguntando como a gente vai, como é que a gente pode fazer isso. Mas agora está acontecendo. Deus está operando grandemente, poderosamente. E temos pessoas, uma equipe no campo já, outra equipe que está terminando o período de treinamento e o início de uma nova equipe que Deus formou. E isso é uma coisa incrível, porque eu fiz esta oração por pessoas, pelo nome eu não conhecia, só ouvi os nomes num programa de pessoas que disseram que queriam ir, e eu anotei. Comecei a orar que o Senhor escolhesse as pessoas para formar as equipes em qualquer lugar do país. E se estivessem longe demais, que o Espírito ia ajudar eles a se acharem. E agora eu estou também orando não somente para obreiros, mas igrejas.
E isso é uma coisa que estava faltando também, mas graças a Deus, algumas estão falando com interesse sobre assumir a responsabilidade de recrutar e ajudar no treinamento de uma equipe para uma dessas capitais. Então, união não foi um propósito no início, nem pensamos nisso, mas depois de começar, a gente viu que isso foi uma parte do plano também. Eu acho que foi um instrumento de Deus para que esta obra seja feita. E eu tenho certeza que vamos conseguir, porque Deus está indo conosco. De Deus, assim, minuciosamente. Uhum. Mas o importante é que nós estamos aí, pronto, né, Carol? É. Muito bom. Eu quero mostrar uma estatística para vocês, tá? Deixa eu ver aqui. Lembrar vocês, nós temos um grupo chamado Amigas do Colheita Brasil. São várias mulheres. Essa foto aqui tem que ser atualizada. Eu vou tentar atualizar este ano. Mas amigas do Colheita Brasil, elas vieram, se uniram para amar, motivar, imitar Jesus, glorificar a Deus e apoiar os irmãos que estão na frente dessa obra e ajudar a semear no coração dos irmãos para esse trabalho. Tá? E a estatística do nosso oferta é essa aqui, olha, de janeiro, a gente já depositou 13 mil, olha só que legal, né? Só em janeiro. Imagine se cada mês for isso aí, gente. Nós vamos passar a mais de 300 mil reais por esse ano. E esse dinheiro, para quem não sabe, ele é distribuído para as missões da Teresina, aqui, ó, foi esse dinheiro para lá, o Ebenezer é responsável. Esse outro dinheiro está para a equipe que está se preparando para Boa Vista. Esse dinheiro ainda não está em uso, mas eles estão já guardando esse dinheiro para isso. Em termos de divulgação, nós temos outros irmãos que aí em Curitiba eles ficam controlando esse dinheiro para a divulgação do Colheita Brasil. Então, sempre quando a gente precisa divulgar alguma coisa, o dinheiro vem para cá. E esse dinheiro aqui é para recrutar novas equipes. Os irmãos que estão já estudando e já estão recebendo um sustento para se manterem e ficar focado no que eles precisam, tá? Na despesa deles. Então, olha só, para a glória de Deus, a oferta acumulada no ano de novembro agora, porque a nossa campanha começa sempre em novembro. De novembro para janeiro, já arrecadamos R$ 203,169. Já pensou? É quase 76% já do que a gente fez ano de 2000 a 2001. Tu já pensou se cada mês será esse valor aqui ou mais? A gente vai passar dos 300 mil. Estamos chegando. Nosso propósito é que um dia chegue a 1 milhão de reais e a gente possa não só atingir as capitais, que é o nosso foco agora, mas em todas as cidades do Brasil. Tá? Então, nós temos o nosso site, que é o Colheita Brasil, nós temos o Instagram, vocês estão recebendo todo o início do mês o ato do Colheita Brasil, são informativos, tá? Então, a gente quer motivar todos vocês a contribuir da uma forma que vocês puderem, tá? Esse aqui são informações antigas, que eu não apaguei. E esse lema é o nosso, né? Não importa o valor que quem faz a multiplicação é Deus. Levemos nossos pães e peixes, né, Carol? Sim. A serva em ação, a oferta é uma conexão entre você e Deus, tá? Então, a gente quer motivar todos vocês que estão aqui. Quer falar mais alguma coisa, Carol, sobre isso? Não, uma coisa que eu
pensei quando você estava falando é que nós temos outro meio de alcançar e ajudar as pessoas nas capitais, chamado conexão, e nós fazemos um tipo culto, cantamos, louvamos e oramos, e sempre temos uma mensagem muito boa com pessoas que moram nas cidades onde não tem, nas capitais, onde não tem igreja. Isso é outra coisa que a gente precisa orar também. Eu oro, eu sei que nós temos irmãos que moram em Porto Velho e não tem família lá, família espiritual. Só poucas pessoas de família. E eles precisam de nossas orações, porque são isolados lá, espiritualmente. E também temos pessoas de Palmas que participam. E tem uma igreja lá, mas foi plantada aquela obra quando ninguém estava morando lá. Foi de distância longa, né? Digamos que foi o início do protótipo do Colheita Brasil, aquela. Então, isso é uma outra coisa, e todas essas coisas que estão desenvolvendo precisam de apoio em oração. Então, esse grupo, o propósito desse grupo, Amigas de Colheita Brasil, é de apoiar esse projeto, esta obra do Senhor, para evangelizar as capitais esquecidas, todas essas décadas e décadas de tempo passando. E eu fico tão triste, muitas vezes, quando eu estou orando, porque eu penso, na verdade, as coisas estão acontecendo rapidamente, relativamente, mas enquanto os dias vão passando, naqueles locais onde nunca ouviram o Evangelho pregado em pureza e simplicidade, as pessoas estão morrendo. E estão morrendo sem esperança. Sabemos que Deus é misericordioso e é o plano dele, então ele pode fazer o que quiser. Ele pode dizer, não, sinto muito, não pode entrar no meu céu. Ou ele pode dizer, entra, eu vi sua vida exemplar. E não sei, mas pelo que nós sabemos da Bíblia, se uma pessoa não aceitar, não obedecer o Evangelho, não está em Cristo. Então, é uma grande tristeza e preocupação. É uma coisa pesada no meu coração quando eu penso nessas pessoas que não tinham chance de ouvir. E nós ouvimos toda semana, várias e várias vezes por semana. E eles não tinham como ouvir nenhuma vez ainda. Ok. Muito obrigada, Carol. Você foi a entrevistada de hoje. A irmã Jusilene, de Bonocô, Salvador, ela não conseguiu entrar, então ela já está convidada para o próximo encontro que tivermos, tá bom? Então, eu quero chamar... Prontas. Estamos prontas. Eu disse para ela, irmã, Deus está no controle. Vamos ver o que ele tem para nós, né? Então, eu quero convidar a Valéria. Ative o seu som, Valéria, por favor. Cadê a Valéria? Caiu? Não, estou aqui. Aí, bonitona. Obrigada, minha princesa, por você nos trazer essa mensagem linda, ser como semente que cai em boa terra. E fala um pouco sobre você, Valéria, para as irmãs que não te conhecem.
Então, está todo mundo me vendo, me ouvindo? Eu espero que sim. Sim. Então, tá bom. Meu nome é Valéria Ortega, eu completei nesse janeiro 46 anos de batismo, então estou em Cristo já há bastante tempo, né? E tenho o privilégio de estar convivendo durante a maior parte desse tempo com muitas de vocês que estão aqui. E outras eu fui conhecendo ao longo do tempo e outras até bem recentemente, mas é um privilégio tremendo estar em Cristo, no corpo de Cristo, e todos os dias eu ouço, eu recebo mensagens, eu falo com os irmãos e eu vejo a maravilha que é a Igreja do Senhor. Amém. Então, eu fico muito, muito, muito feliz mesmo de estar no meio da igreja, no meio da igreja. A igreja é preciosa, a igreja é do Senhor e é preciosa. Amém. E Olha só, quero que você nos fale dessas fofuras. Quem são esses? Você está vendo aí na tela? Não estou vendo, deixa eu ver aqui. Ah, Franciele Vinícius. Quem são Esse é meu essas garoto. fofuras? Então, esses são as minhas joias. As minhas joias, as joias da minha Que vida. lindo! Esse Olha, garotão parabéns. lindo, esse garotão Nossa. lindo que tem 19 anos, é meu filho Vinícius, essa moça maravilhosa é a Franciele, tem 20. Eles são meus filhos e servos do Senhor. Nós somos uma casa que serve ao Senhor Amém. e eu dou glória a Deus por isso. E Meus esses aqui? pais, a minha irmã, que eu acho que está aqui, é a A Sueli, Sueli. acho que ela está aqui, meu pai e minha mãe, querida, que hoje não pôde estar conosco por causa desse probleminha técnico, mas que é também uma serva fiel. Nos seus 84 anos, ela é firme, firme, firme. Amém, então, amém. Graças a Deus. Ai, você pegou umas fotos, você me fez uma surpresa. Então, minha amada, fala do Senhor para nós, fica à vontade. Então, Obrigada. Muito obrigada a você. Me fez uma bela surpresa e mostrou meus queridos. Irmãs queridas, boa noite. Eu estou tão contente de estar aqui hoje com vocês, porque eu estava morrendo de saudade de ter esses encontros, né? Porque teve aquele período de dezembro, janeiro, que todo mundo tirou férias, e eu estou vendo o rostinho de vocês e estou muito feliz. E eu tenho certeza absoluta que o Espírito Santo está nos conduzindo essa noite, não só porque nós oramos e porque nós estamos no Espírito, realmente, como diz a palavra, mas porque, sem termos falado absolutamente nada e combinado, a Roselane falou coisas sobre as quais eu vou falar, a Carol falou coisas sobre as quais eu vou falar, e vocês vão fazer esses ganchos. Eu tenho certeza absoluta que nós estamos sendo conduzidas no Espírito. Eu escolhi esse tema, né? Conversei com a Silene, ser como semente que caiu em boa terra, e o sentido é o seguinte: tanta dificuldade, como a Roselane falou, que nós estamos passando, eu tenho passado muita dificuldade, e eu sei que as irmãs estão passando dificuldade de diversos tipos. Mesmo assim, nós somos seres humanos, nós precisamos ter alvos, não é mesmo? Nós precisamos olhar para algum lugar, ter objetivos, e nós queremos executar com sucesso os nossos objetivos. Quem quer ser um perdedor? Outro dia eu ouvi uma palestra, né, do Seu Norton, e ele estava falando assim, quem quer ser perdedor? Quem quer ser um loser? Né? Até todo mundo fala, quem quer ser, né, um cara que não está com nada? Ninguém. Todo mundo quer ser um vencedor, todo mundo quer ter sucesso. Até eu falei um pouquinho sobre isso na meditação semana passada com o pessoal da Nove. Agora, o que é ter êxito para nós? Nós temos que pensar bem, qual é o nosso objetivo?
E a primeira passagem que eu vou falar é exatamente Efésios 2:10. Nosso objetivo é fazermos boas obras. Nós estamos em Cristo. Efésios 2:10 diz isso. Para boas obras que Deus preparou de antemão para nós, para que nós glorifiquemos a Deus com as nossas obras. E Jesus, lá em João, capítulo 15, no versículo 8, ele diz: meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto. E assim vocês serão meus discípulos. Porque, olha que interessante, muito tempo eu fiquei pensando o que tinha a ver uma coisa com a outra, né? Se o fato de dar fruto era para eu demonstrar obediência, por isso que eu sou discípulo, mas, de fato, Jesus é o maior fruteiro do mundo. Ele é o que dá mais fruto do que todo mundo. Ele é o que faz a vontade do Pai de forma plena. Então, quando eu dou fruto também, quando eu faço as boas obras, me coloco dentro da vontade de Deus, eu estou imitando Jesus. Eu estou me colocando nos passos, no caminho de Jesus. Então, ele diz, e vocês vão ser meus discípulos assim. Não é de outra forma. Então, como que nós vamos? Como que nós vamos fazer boas obras? Como que nós vamos dar os frutos? E aí, por isso que eu peguei o gancho da parábola. Nós não vamos estudar a parábola do semeador, tá? Eu não vou me ater a todos os detalhes da parábola, tudo que está em volta dela, porque seria impossível a gente fazer isso nesse tempo. Mas a parábola do semeador é uma história, é uma comparação que Jesus usa, que nós vemos descrita em 3 evangelhos, que a gente chama de evangelhos sinóticos, que são aqueles evangelhos que são parecidos, né? Que têm coisas parecidas, histórias parecidas, que é Mateus, Marcos e Lucas. Então, você tem lá em Mateus 13, em Marcos 4, em Lucas 8. E nos 3, você vê algumas coisas sobre a parábola que eu queria que a gente prestasse atenção e trouxesse para a nossa meditação de hoje, né? Então, os 3 falam, aliás, Jesus fala, porque é Jesus que dá a interpretação da parábola, que é um privilégio muito grande, né? Porque a gente não precisa ficar pensando o que significa, ele mesmo já fala. Então, Jesus fala que a parábola, do semeador se refere à semeadura da palavra em certo tipo de solo. E ele diz, na explicação, que é uma combinação, os solos, né? A descrição do que acontece nos solos é uma combinação de como a semente cai e aquilo que é produzido. Não é só o coração da pessoa, é como a pessoa recebe a palavra, né? Então, eu não vou falar sobre os outros 3 tipos de solo, porque o foco aqui é a gente ver como é que eu vou ter sucesso, como é que eu vou ter êxito no meu propósito de glorificar a Deus fazendo as boas obras e dando muito fruto. Porque nessa parábola tem um solo, tem uma situação em que Jesus diz que há semeadura, progresso e colheita abundante. Tá? E nos 3 evangelhos, se você quiser ler depois com calma, nesses capítulos que eu comentei, Mateus 13, Marcos 4 e Lucas 8, você vai ver que esse solo que produz muito, que nós que queremos ser como essa semente que cai nesse solo, então, é descrito como uma boa terra, e ele descreve como um solo em que a pessoa recebe essa palavra, ouve a palavra e entende, ouve a palavra e a aceita, acolhe essa palavra. E eu quero me ater um pouco mais num detalhe que o Evangelho de Lucas nos traz. Ele fala um pouquinho mais do que os outros nessa explicação no Evangelho de Lucas. Ele diz que o solo que produz até a 100 por 1, quer dizer, uma semente produz 100, é um coração bom e generoso que retém a palavra e que dá fruto com perseverança.
Então, eu quero chamar atenção para o fato que está tudo centrado na palavra. É na palavra que dá o sucesso. É no Evangelho, como eu comentei até na semana passada para quem viu a meditação na 9, que tá o sucesso. Não está em outro lugar. Não está em outro detalhe, assim, do que a gente pode imaginar que seja a vida. Não é nem no esforço, veja. Olha como isso é importante. Porque não está no excesso do meu esforço, ou na qualidade do meu esforço. Está na palavra. Porque é a palavra que vai fazer alguma coisa em mim. É a palavra que vai ser semeada e vai produzir alguma coisa. Não sou eu, não é meu esforço. Não é? Isso a Carol falou também. Não é aquilo que eu posso produzir. É o que a palavra produz em mim. É o que o Espírito faz em mim. E eu gostaria de desenvolver um pouquinho a importância disso. Palavra, que diz lá no capítulo 8 de Lucas, com perseverança. Vou falar um pouquinho menos de perseverança. Eu não posso enfatizar o suficiente a importância da palavra de Deus. E pode parecer esquisito eu falar desse jeito, porque nós somos da igreja. A igreja do Senhor é conhecida por estar na palavra, buscar a palavra, ensinar a palavra, pegar a Bíblia. Mas nós temos advertências e comentários desde a época do Novo Testamento sobre a dificuldade que é, no meio da igreja, termos todos nós andando e crescendo e amadurecendo na palavra. E veja que Jesus está dizendo que sem isso, sem a palavra, e sem que a palavra seja acolhida e que ela possa crescer, não tem fruto. Ou pode ter, talvez, um fruto que não é mirrado, ou é menos do que poderia ser. Lá, eu vou falar várias passagens e vou ler algumas em particular, tá? Por uma questão de tempo. Vocês anotem e chequem depois. Leiam, por favor. Em Hebreus capítulo 5, se você abrir sua Bíblia lá, você vai ver que o autor do livro de Hebreus faz a seguinte advertência. Ele está explicando um assunto, que eu também não vou entrar no detalhe agora de qual seja, mas ele está explicando um assunto. E, de repente, ele faz assim um comentário. Hebreus 5:11. Quanto a isso, temos muito que dizer, coisas difíceis de explicar, porque vocês se tornaram lentos para aprender. Embora a essa altura já devessem ser mestres, vocês precisam de alguém que lhes ensine novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite e não de alimento sólido. Quem se alimenta de leite não é criança e não tem experiência no ensino da justiça. Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornarão-se aptos para discernir tanto bem quanto mal. Então, veja, já na época ali do começo da igreja, né, nós já tínhamos essa preocupação. E o autor aqui do livro de Hebreus está chamando essa relação com a palavra como se fosse alimentação. O que nós usamos também, né? A gente também usa essa figura, é o alimento espiritual. Então ele está falando, quem é criança espiritual, toma leite. Quem cresceu um pouquinho, come papinha. Quem vai crescendo, vai comendo, né, carne, vai crescendo o dente, você vai precisando de mais substância, digamos assim. Então, da mesma forma, a maturidade e o desenvolvimento espiritual não vem sem contato constante com a palavra. Isso é uma coisa que ninguém pode fazer por você ou por mim. É uma coisa que você tem que fazer, que você tem que priorizar, que você tem que buscar. E não tem outro jeito de crescer e dar o fruto se não for assim. E nós vamos ver por quê, daqui a pouquinho, porque nós vamos falar sobre o que a palavra faz. Algumas coisas só. Eu peguei
Eu acho que talvez não dê tempo nem de ver tudo, mas assim, eu peguei só algumas coisas do que a palavra faz. Mas se eu não tenho esse relacionamento com a palavra de Deus, se eu não pego essa Bíblia, se eu não tenho a Bíblia, se eu não carrego essa Bíblia, se eu não abro essa Bíblia, se eu não leio, não estudo, não checo, se eu engulo, por exemplo, se eu estou aqui, a Roselane fala assim, porque lá em Tiago, capítulo 1, como o trecho que ela leu, que aliás eu vou comentar no final também, o mesmo versículo. Se eu não checo o que ela está falando, e se ela fala uma coisa que está fora, como é que eu vou saber? E se isso acontecer, de quem é a responsabilidade? É dela ou é minha? É minha. Porque quem tem que checar, 1 Tessalonicenses fala isso muito bem, você ouve tudo e vê bem o que você está ouvindo. É minha responsabilidade. É minha. Não é dela, não é do outro. A responsabilidade de entender qual é a vontade de Deus para cada situação, e em particular aquilo que está na minha vida, é minha. Se eu não sei, se eu não consigo, se eu tenho dificuldades, eu tenho que buscar uma forma. E eu entendo que pode haver 1000 dificuldades, né? Tem gente ainda no Brasil que, de repente, não consegue ler. Tem gente que tem um problema, por exemplo, meu pai é uma pessoa que tem problema visual e não consegue ler. Então, tem que ouvir, precisa de alguém ajudando. Mas a sede, a ânsia, a busca, tem que ser de cada um. E cada um tem que entender isso. E é a sua responsabilidade, é minha responsabilidade. E o fruto, a qualidade, a quantidade do fruto que eu vou dar é função disso. E isso, eu não preciso nem perguntar. Alguém quando olha, por exemplo, desculpe te usar tanto de exemplo, Carol, mas é inevitável, estando num grupo das servas em ação. Você pode olhar para a Carol e dizer assim, nossa, como é que a Carol e o Daniel fazem tanto? Eu não preciso nem perguntar para ela como é que é o relacionamento dela com a palavra de Deus. Eu tenho certeza. Eu tenho certeza não só porque eu já vejo isso ao meu redor, naqueles homens e mulheres com quem eu convivo nesses 40 anos, mas na minha própria vida. Porque eu também tive tempos na minha vida em que eu negligenciei a palavra e eu voltei a ser criança. E eu precisei correr atrás do prejuízo para ter maturidade. Então, gente, Jesus, não sou eu que estou falando isso, é a Bíblia que está dizendo isso. E Jesus diz isso. Se você for olhar o contexto da parábola do semeador, você vai ver que Jesus vai falar também sobre pessoas que ouvem e não escutam. Elas ouvem, mas não entendem. E tem outras pessoas, que são os discípulos dele, que ouvem e entendem. E ele diz assim, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Como assim quem tem ouvidos para ouvir, ouça? Não está todo mundo ouvindo? Pois é, mas tem gente que ouve e não escuta. Tem gente que ouve a palavra de Deus, lembra da semente, né? E a coisa não parece que não vai. E ele diz, Jesus, a quem tem, será dado. Olha que coisa assim, parece até estranha. A quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Quem ouve e presta atenção, entende mais e consegue entender cada vez mais. Quem ouve e não presta atenção, vai perdendo a capacidade. Por isso que muita gente que foi obreiro, assim, eu convivi, infelizmente, com pessoas assim. Me dói o coração isso, mas gente que pregava a palavra, gente que converteu outros que estão aqui hoje conosco e que caíram fora. Se você falar com essas pessoas hoje, parece que elas nunca aprenderam na palavra. Parece que tirou tudo, foi tudo embora. Mas é o que Jesus fala que acontece mesmo. Ele fala, quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Então, eu também, se eu não buscar, se eu não ouvir, escutar, entender e me converter continuamente, me arrepender e mudar,
a coisa não anda. Então, assim, eu estou falando muito antes de entrar nos versículos, porque eu não sei como demonstrar a importância disso. Mas eu quero incentivar muito cada uma de vocês, se é que vocês ainda não fazem isso, assim, a ler sua Bíblia todo dia, a perseverar. Se você tem dificuldade, se você é uma pessoa assim que tem dificuldade para estudar ou para ler, mas que você persevere, que você leia, que seja, comece com um versículo, mas todo dia, depois comece com 2, com 3, não para, continua estudando, continua estudando, continua estudando, continua estudando, continua lendo, aí você escuta alguém falar, e você vai numa aula. Veja que a vida na igreja é importantíssima, porque na igreja a gente é incentivado, e na igreja nós somos edificados, como diz lá em Efésios 4, porque os irmãos têm dons, os irmãos têm dons diferentes, mas o esforço tem que ser meu, eu tenho que fazer lá em casa, sozinha, na minha cozinha, no meu jardim, na minha sala, orando, porque é nesse ambiente que Deus trabalha no meu coração. Então, eu tenho que fazer, não tem outra opção. E, vou falar uma coisa que eu espero que vocês entendam. Eu acho que vocês vão entender. Nós entramos no período de pandemia e nós temos agora uma super comunicação. Verdade, né? Isso é muito bom, de muitos ângulos. Nós temos grupos, nós temos estudos, nós temos um monte de coisa. É muito bom. Mas, por mais que você frequente todos esses estudos, por mais que você ouça todas as meditações, e mesmo aqui, nessa aula, nessa conversa que nós estamos tendo, não substitui o seu tempo pessoal, sozinho, individual, com Deus, com a palavra de Deus. Porque é uma coisa, assim, que quem aproveitou mais desse estudo aqui sou eu. Eu que aproveitei mais que todo mundo aqui. Né? Vocês podem falar, nossa, mas eu estou aproveitando. Tá, beleza, esse é o objetivo, é edificar todo mundo. Mas a pessoa que mais aproveitou fui eu. E é sempre assim. Então, você que está escutando, você está escutando assim, uma segunda vez, entendeu? É de segunda mão. E é bom isso, é importante, porque o irmão tem umas sacadas, entende algumas coisas às vezes, que me ajuda. E eu falo, puxa vida, eu não tinha pensado nisso, me ajuda. Mas não substitui. Então, veja, não importa quantas meditações você escute, quantos grupos tenha, quantas reuniões, não substitui seu esforço pessoal. Então, priorize. Não dá para fazer tudo, mas o seu tempo pessoal com a Bíblia tem que ter. E por quê? Jesus é o ponto aqui, gente. Nós somos servos de Jesus. A palavra é Jesus. Jesus é a palavra. Assim, lá em João, capítulo 1, o versículo 1, e uns versículos em seguida, você lê depois, por gentileza, que a gente não tem como ler tudo agora, fala, no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, o verbo veio e se fez carne, e habitou entre nós, ele manifestou Deus. Quem é o verbo? Quem é a palavra? O verbo é a palavra, logos, em grego. É Jesus. Eu fico até arrepiada, porque eu estava lendo Apocalipse, em Apocalipse 19, quando tem uma imagem, uma figura de Jesus como um cavaleiro, num cavalo branco, que vem ali no final como vencedor, ele diz, o nome do cavaleiro é Palavra de Deus. O nome dele é Palavra de Deus. E mais tarde diz que ele tem escrito na coxa, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Quem é esse? É Jesus. Da boca dele, desse que está descrito em Apocalipse, sai uma espada. E ele ganha a luta com a espada. Aí, imediatamente, você já lembra de Hebreus 4, né? Eu vou ler esse trecho. Em Hebreus 4, do versículo 12 e 13, a gente diz assim, pois a palavra de Deus é viva e eficaz,
mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus, tudo está descoberto e exposto diante dos olhos da quem havemos de prestar contas. E quando é que eu sou confrontada com a palavra? Claro, é sempre, né? Em todos os momentos, mas especialmente quando eu estou ali, naquela, orando e lendo a palavra e falando, puxa vida, é mesmo, é isso mesmo, é isso que eu tenho que fazer. Então, Jesus é a palavra. E Jesus diz lá em Marcos 8, de 31 a 38, ele é aquele trecho que ele fala, quem vem após mim tem que tomar a sua cruz. E ele fala, o que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Por isso que o sucesso tem que vir pelo evangelho, né? Vem pela palavra, vem por dar fruto para Deus. Não adianta ganhar todo o resto. E ele fala depois, quem quiser seguir-me tem que se negar, e quem se envergonhar de mim e das minhas palavras, o que acontece? Deus também vai se envergonhar dessa pessoa. Então, olha a importância da palavra de Jesus. Não é só a ação, não é só fazer as coisas como se elas estivessem desconectadas daquilo que Jesus quer para a nossa vida. Não. É a vontade dele, é ele. Lá em João 12, 47 a 50, tem um trecho muito forte que diz que assim, que Jesus diz que ele não vai julgar no último dia. Quem vai julgar é a palavra. É a palavra que ele proferiu que vai julgar as pessoas e que vai julgar, que vai dizer, olha, o que você fez em relação à palavra? Que decisão que você tomou em relação à palavra? E no final do trecho, no último versículo do trecho, diz assim, que a palavra de Jesus é exatamente aquilo que Deus queria que ele falasse. Então, como nós já vemos em muitos outros lugares, quem vê Jesus vê a Deus, quem rejeita Jesus rejeita a Deus, que é o que ele fala lá em Lucas 10, 16, quem me rejeita, rejeita o Pai que me enviou, no mesmo contexto da oração que a Carol faz todo dia lá dos trabalhadores para a colheita, porque é quando ele envia os discípulos, e na volta, quando eles voltam contentes, ele fala, então, presta atenção, quem acolhe vocês, me acolhe. Quem me acolhe, Jesus, acolhe ao Senhor, mas quem rejeita a mim, rejeita o Pai. Então, olha a importância dessa palavra. A importância é vital, é total. E se você quiser entrar ainda mais na parte, digamos assim, prática do dia a dia, né, de como é que a palavra funciona, olha lá em Efésios, capítulo 4, olha lá em 1 Pedro, capítulo 1, versículos 22 e 23, e veja como o lavar regenerador, a renovação da mente, que nós queremos tanto, que nós precisamos tanto, inclusive para a nossa saúde emocional, para a nossa saúde, para não ser derrotado por esse mundo que assedia a nossa mente continuamente com mentira e com, sabe, com coisas do tipo, você tem que fazer isso, você tem que buscar esse sucesso, o que você está fazendo? Então, como é que a gente muda a cabeça? Como é que a gente... É pela palavra. Como é que eu descubro o que Deus quer? Olha lá em Efésios capítulo 5, se você quiser olhar nos versículos 15, 17, versículos 10, 15 e 17, diz lá, aprenda a descobrir, a discernir qual é a vontade de Deus. É possível saber o que Deus quer, como Deus quer que eu haja. Então, é pela palavra. É pela palavra. Então, quando a gente está falando sobre fazer boas obras e dar fruto, a gente não está falando de uma coisa só. Não é só ir e pregar o evangelho. Não é só apoiar a pregação do evangelho. É tudo que inclui ser imitador de Cristo. Então, se você quiser
só trabalhar um pouquinho mais nesse assunto, lá em Efésios 5, dos versículos 8 ao 14, ele usa a expressão, Paulo, fruto da luz. Então, ele está dizendo, esse fruto é o fruto da luz. Aqui, e ele dá uma série de características. Ó, vocês eram nas trevas, mas agora vocês são da luz. Como Jesus é luz. Lá em Gálatas 5, batidíssimo, né? 22, fruto do Espírito. Eu era debaixo da influência da carne, mas agora a minha influência, aquilo que manda, aquilo que eu alimento, é o Espírito. Não dá tempo de trabalhar aqui, nós falamos sobre isso num estudo lá na 9, quando a gente viu Gálatas, sobre a importância do Espírito, de pender para o Espírito, de alimentar o Espírito, para que eu possa manifestar esse fruto. Agora, como é que eu alimento o Espírito, gente? Se não for vivendo no meio do povo de Deus e me alimentando da palavra de Deus. Não há outra forma. Se eu não estiver no meio do povo de Deus e não me alimentar da palavra de Deus, eu vou me enfraquecer. E é uma coisa que às vezes as pessoas não veem. Mas eu vou ficando mais fraca, eu vou ficando mais raquítica. Eu vou começar assim, sabe, a ter que comer papinha de novo. Então, é importantíssimo. É importantíssimo. Agora, uma coisa interessante é que quando a gente pensa na palavra, hoje a gente faz assim, né? Como eu estava fazendo para vocês. Ó, é a Bíblia aqui. Eu abri, li, vocês estavam abrindo, lendo aí. Eu vi algumas aí fazendo isso. Lá no primeiro século, não tinha cada um sua Bíblia aqui, né? Não tinha esse privilégio de ter cada um sua Bíblia. Felizmente, o povo de Deus, né? Os judeus aprenderam isso desde lá de Moisés, e eles tinham esse hábito de ler a palavra. Eles não tinham só sermão na reunião deles, assim, tipo um comentário, uma exortação. Eles liam publicamente a palavra de Deus. Só para título de exemplo, olha lá em Atos 13, 15, tem lá um comentário no meio da história que o Paulo está fazendo a pregação, Paulo e Barnabé, mas faz esse comentário, que eles tinham feito a leitura e aí eles abriram espaço para o Paulo e Barnabé falar. Então tinha leitura pública, certo? Era assim que as pessoas ouviam a Escritura. E, se você quiser também, olha lá em 1 Timóteo 4, 13 a 16, Paulo exortando o seu filho espiritual Timóteo em como agir, e ele fala, dedique-se à leitura pública das Escrituras. A exortação, aí você vai fazendo isso salvar, cuidar não só de você mesmo, mas daqueles que estão ouvindo. Agora, hoje, nós temos um privilégio que os nossos irmãos do primeiro século seria impensável, porque nós não temos só esse instrumento aqui. Esse instrumento para o qual eu estou falando, que é o meu celular, ele também me permite ler a Escritura em qualquer tempo e lugar. Então, faça isso. Lembra, as escolhas que nós fazemos mostram quais são as nossas prioridades. Então, separe tempo para isso. Leve a sua Bíblia para onde você for. Eu gosto da Bíblia física. Eu tenho uma coisa com a Bíblia física, mas é difícil levar, né? É pesada e tal. Mas se quiser deixar uma no carro, se quiser, leva o celular, porque às vezes você está num lugar, você está numa sala de espera, você está esperando o médico, numa fila, você pode ler. Você pode aproveitar seu tempo, em vez de ficar vendo besteira, olhando o Facebook, vendo as notícias, sendo bombardeado, você pode ler um salmo, pode ler um trecho. E assim, eu vou dizer que quando a gente se enche da palavra dessa forma, não é difícil entender por que existe, por exemplo, Colheita Brasil. Não precisa nem ficar explicando muito. É tão óbvio. Não precisa ficar explicando muito por que a gente tem que se preocupar com aqueles que estão perdidos, porque esse é só o propósito de Deus. Será que eu não vou entrar no propósito de Deus? É só por isso que Jesus morreu na cruz. Então, esse entendimento vem como?
É pela leitura da palavra, pelo contato com a palavra. Nós não estamos aqui só para cuidar do nosso bem-estar espiritual. Lógico que, em primeiro lugar, nós somos salvos. Claro que, em primeiro lugar, nós temos que nos fortalecer, senão eu não consigo cuidar do outro. Mas é trabalho, gente. Nós somos servos. Não somos filhos mimados. Nós somos servos de Deus. Como Jesus foi. Nós somos discípulos de Jesus. Então, onde é que eu acho inspiração? Onde é que eu acho força para isso? É só no meu relacionamento pessoal, diário, constante, ano após ano, após ano, após ano, após ano, com a palavra de Deus. E eu hoje, quando olho para trás, lembro de um período em que eu negligenciei isso, eu me arrependo muito. É lógico que, como Deus é bondoso, como a Roselane também falou no começo, Deus usou até isso para o meu crescimento posterior, e Deus sabe todas as coisas. Mas eu fico pensando, o que uma pessoa pode fazer, não por si, mas pelo poder de Deus e da palavra. Lembra que quando Maria e Marta receberam lá Jesus, e a Marta ficou lá, né, trabalhando, fazendo coisas boas, veja. Estava fazendo coisa boa. Mas a Maria só ficou lá no pé de Jesus. E Jesus falou, é a única coisa que importa. Gente, não é um exagero isso? Vocês não acham que às vezes a gente não reage a esse comentário de Jesus? Ah, Jesus está pegando pesado, né? É um exagero isso. Como que eu posso, Jesus? Agora, se Jesus estivesse aqui na nossa frente, aliás, ele está, mas assim, eu estou dizendo, se a gente pudesse ver Jesus, abraçar o pé de Jesus que nem a Maria pôde, será que a gente não faria isso? E a gente sabe que a gente ia tirar o olho dele? Não acredito. Mas o engraçado é que é a mesma coisa hoje. É a mesma coisa. Hoje, mais do que nunca, eu não posso tirar o olho de Jesus. E Jesus está onde, gente? É na palavra. Jesus é a palavra. E aí, para terminar essa nossa conversa que é, enfim, um estímulo, um incentivo para que nós sejamos todos vitoriosos nesse ano. Então, além daquelas dicas de não, faça um plano, faça um objetivo, separe tempo, leve sua Bíblia com você, decore a palavra de Deus. Quando alguém estiver lendo, fala mentalmente o que vem depois, né, para você ir decorando. Mas, além disso, dentro desse contexto, que Jesus falou, lembra na parábola do semeador, é que essa pessoa, ela retém a palavra e dá fruto com perseverança. Perseverança. Sem perseverança, nós vamos para lugar nenhum. Apocalipse 2:10 diz, ser fiel até quando? Até quando eu aguentar? Até quando eu ficar doente? Até quando? Até a morte. Até o nosso último dia. Se eu não ficar fiel e constante, até o fim, viver pela fé, não serve de nada. Eu vou perder tudo aquilo que eu eventualmente tiver feito. O cristão não tem um passado de glória. O que eu fiz ontem já foi. O que foi 10 anos atrás, então, nem se fala. Não é que não foi bom. Certamente foi bom, certamente contribuiu, mas é o hoje que eu vivo. E o amanhã, se eu tiver um amanhã, e o depois de amanhã. Eu penso uma coisa, né, por causa dos meus filhos, que é assim, às vezes quando eu estou muito cansada, espiritualmente, emocionalmente, eu falo, gente, eu não aguento mais, vou desistir. Quando me vem esse pensamento, eu penso, não posso desistir. Por quê? Porque eu tenho meus filhos. Eu penso assim, eu tenho coisas para fazer. Não sou só eu. E aí eu começo a pensar que não sou só eu mesmo, não é só eles, né? Tem outras pessoas. Enquanto eu estou aqui, Deus está me deixando aqui, eu estou impactando vidas. Eu estou cuidando, tem pessoas para eu cuidar, para eu falar. Mas os primeiros que eu penso são eles. Não, mas eles são jovens, eles precisam de apoio. Então, não posso fraquejar, não posso. Mas é assim com todo mundo. Tendo você filhos ou não, você tem
filhos espirituais como Paulo tinha. Tem pessoas ao seu redor, pessoas que você influencia, pessoas que você alcança, de perto, de longe, pela internet, por um comentário, por um apoio, ou fisicamente. E isso exige perseverança. A perseverança é fundamental. Sem perseverança, a semente não cresce. A semente não dá fruto. Tiago 1,4 diz que a perseverança traz maturidade. Perseverança em lidar com as coisas, não desistir, traz maturidade. Romanos 5,4 diz que a perseverança traz um caráter aprovado diante de Deus. Caráter forjado. Caráter que tem as coisas certas. Por quê? Porque você é bonzão? Porque você... eu sou muito boa? Porque eu tenho uma moral acima da média? Porque minha família... Não, não é isso. Ninguém é bom. Ninguém é bom por si mesmo. É porque a perseverança no Senhor é o trabalho que o Senhor faz em nós. Então, um caráter aprovado. E lá em Hebreus 10, quando tinha uns que estavam cansados e querendo desistir, ele fala, no final do capítulo, vocês precisam perseverar. Perseverar. Aliás, esse eu vou ler, e é a minha última leitura, tá? Porque eu sei que eu já me estendi. Hebreus 10, 35. Ele diz, não abram mão da confiança que vocês têm. Ela será ricamente recompensada. Vocês precisam perseverar, de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que ele prometeu. Pois em breve, muito em breve, Maranata, aquele que vem virá, e não demorará, mas o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, não me agradarei dele. Nós vivemos pela fé, em perseverança, e é assim que nós damos fruto, todos os dias, dependendo do Senhor, do seu Espírito e da sua palavra. E nós, como diz o 39, esse versículo para mim é versículo daquele assim, gravado no meu coração, na minha testa, na minha porta. Nós não somos dos que retrocedem e são destruídos. Não, nós não voltamos atrás. Nós somos dos que creem e são salvos. Nós não só somos dos que creem e são salvos, nós somos dos que creem, são salvos e cooperam com o Senhor na salvação de almas. Então, que Deus nos abençoe e que nós fiquemos agarrados em Jesus e na palavra dele. Era isso que eu queria compartilhar com vocês essa noite. Obrigada. Que duras palavras, quem poderá ouvir? Lembra dessa? Muito obrigada, minha amada. Deus te abençoe. Foi maravilhoso para mim. E vamos abrir para comentários sobre a nossa palestra. Alguém quer falar? Amém, Valéria. Amém. Vamos lá. Por parte. Vai, Buê, fala. Pode falar. Vai, Eleusa. Eleusa. Pode todo mundo. Ok. Obrigado. É tão bom ouvir essa palavra assim, que a gente tem que perseverar. É maravilhoso ouvir isso. Mesmo em meio a lutas, né? Que a gente vive em meio de tantas lutas, mas é tão bom ouvir falar, Valéria, que a gente tem que se apegar à palavra, né? Porque é essa palavra que vai nos fortalecer e vai fazer com que a gente chegue até o final, para se encontrar com Jesus. Eu sou tão grata à sua vida, Valéria, muito grata, e eu tenho muita saudade de você. Que Deus continue te abençoando ricamente, e a todas as minhas irmãs. Obrigada. Alguém mais? Então, a neurociência, ela fala que nós temos que criar rotinas a nosso favor, e a leitura da palavra é uma rotina a nosso favor. Então, tem paciente que tem que ficar em jejum até 10 horas da manhã, quer morrer. Eu não aguento, e fica lá fazendo balbúrdias porque atrasou 5 minutos.
E quem não come a palavra? E quem não se alimenta não fica desesperado? Não fica. Então, isso é um problema sério nas igrejas, na Irmandade. As pessoas estão deixando a palavra, a leitura da palavra e a rotina de se apossar para crescer, porque todo mundo se acha bem do jeito que está e não está bom. Então, ninguém, assim, em termos de imunidade, de ter a espada, de ter o escudo, estamos enfraquecendo como povo de Deus. É muito triste mesmo. Então, nós temos, obrigada, Valéria, é um reforço para as nossas responsabilidades como servas. Amém. Alguém mais? Eu estava lembrando aqui ainda hoje eu estava vendo uma foto de um rapaz que ele está há um tempo sem poder andar. E antes ele era um rapaz muito forte. E ele está fininho, porque ele não se movimenta, né? E é isso como a Valéria estava falando, de atrofiamento, né? Quando a gente não está em ação, a gente não cresce, não desenvolve. É interessante, né? Como Deus nos criou para louvá-lo e nós precisamos, né? Como a gente beber da água, né, necessário para o nosso corpo, assim é nós. Né, Doroti? Quero ouvir você, Doroti. Estou com saudade. Ligue seu som aí. Nos traga algumas palavras. Está desligado seu som, Doroti. Agora. Eu acho que eu concordo com tudo que ela falou e concordo com o que a Buê falou. Ultimamente, o que eu tenho mais ouvido entre nós, irmãs, que se reúnem alguns dias na semana, é essa dificuldade de estar mantendo essa rotina de leitura, de ter aquele momento a sós com Deus, que a gente sempre aprendeu. Mas, como a Valéria falou, às vezes a gente negligencia isso. A gente substitui por outras coisas. Mas esse momento não deve ser substituído, porque esse tempo que temos pessoalmente com Deus é onde a gente vai ter mais a vitamina que Ele nos injeta. Não substitui aqueles outros. Nós temos tido momentos diários, a pandemia toda, pela manhã, às 7 horas da manhã, temos momentos diários de meditação, mas não substitui esse individual. Assim como a nossa vida perante Deus tem que ser individual, ninguém pode fazer por mim. A salvação é individual, nós temos que lutar para conservar essa salvação, desenvolver e conservar a salvação. E através dela dar fruto. E a Valéria é sempre usada por Deus para nos puxar a orelha. Que bom. Obrigada, amiga. Som, Valéria. Alguém mais? Muito obrigada. Vamos então encerrar nosso encontro por hoje. Marlene Silva, que bom que você conseguiu, irmã. Consegui, glória a Deus. Está com dificuldade em cessar também, né? Sim, eu vejo que muita gente gostaria de ter entrado, mas teve essa dificuldade, adaptação, e a gente vai vencendo. Mas sobre essa aula que a Valéria nos trouxe, assim, muitíssimo importante, porque a gente está vivendo dias difíceis. E como que a gente vai vencer os dias difíceis e dar frutos se a gente não conhece aquilo que nos sustenta, né? Eu vejo duas coisas que têm acontecido. As pessoas não estão tendo responsabilidade, compromisso de ler mesmo, infelizmente, muitas coisas estão tirando isso, e muitas vezes, um detalhe que a Valéria falou aí, que eu achei muito bom, eu também gosto de estar com a Bíblia, com a palavra. Por
Porque eu tenho visto que muita gente se perde, porque tem a Bíblia no celular, mas ela abre para ler a Bíblia, só que ela vê notificação e vê uma coisa e outra, e ela acaba indo por outro caminho. Né? A gente não pode se envergonhar da Bíblia, a gente tem que ter ela mesmo. Ela que vai nos livrar, né, de doutrinas erradas, porque eu tenho visto que muita gente não tem lido a Bíblia, então vai aceitando tudo quanto é coisa. Né? Muito obrigada, Valéria. Como sempre, você nos edificou demais. Muito obrigada. Queria só fazer um comentário, porque foi uma coisa que me aconteceu recentemente, né? Tenho pensado bastante, como este ano, planejamento. Todos nós temos que ter planos, não é? Objetivos. Se você acha que você não tem controle nenhum sobre nada, olha lá para Daniel e para José e vê como mesmo pessoas que são escravas conseguem ter objetivos e propósitos e trabalhar na direção deles. Então é importante a gente ter. Mas assim, a gente é bombardeado. E esses dias eu estava assim, né, me sentindo péssima, porque tinha dado um negócio super errado. Eu estava na maior dificuldade, e aí você começa a ter uns pensamentos, sabe? Os pensamentos assim, tipo, mas que, né, não vai dar nada certo, mas que coisa horrível, não tem jeito, nessa direção. Que você, racionalmente, se alguém estivesse falando para você falaria, não é verdade isso, não é verdade. Mas como é que a gente combate as mentiras que vêm no nosso pensamento, gente? É com a palavra de Deus. Ninguém tem essa disciplina de dizer até para você mesma, ó, chega de mentira na cabeça, chega de bobagem, chega de autopiedade, ou seja lá, que não seja produtivo, entendeu? Ninguém tem essa força se não for realmente pela palavra de Deus. A palavra de Deus dá um treino e a palavra é a verdade. Então, o inimigo fica falando coisas na sua cabeça e às vezes você está chateado, né, ou deu alguma coisa errada e você acaba, né, entrando naquele raciocínio, mas é a palavra que fala, opa, não é isso não. Então, graças a Deus pela palavra, porque inclusive no dia a dia, no meio daquela balbúrdia que pode ser um dia nosso, é a palavra que é a nossa âncora. Bem. Miriam Santos, pode falar. Só mais uma coisa, a Valéria falando isso aí, e é verdade, por isso que eu falo, a palavra é ela que vai nos livrar no dia mau. É isso mesmo. E a gente tem que viver esses dias maus. E Jesus, quando ele, lá em Mateus 4, né, quando ele foi tentado, ele venceu por quê? Era um momento difícil, mas ele conhecia a palavra. E Satanás, ele vai usar a palavra para nos confrontar também. Então, nós precisamos de saber. Valéria, eu sou imensamente grata por essa aula. Nós estamos precisando muito, muito, muito de ter esse zelo de conhecer a palavra, de permanecer, de estudar, porque a gente realmente, nós estamos vivendo dias difíceis e a gente só vai vencer pela palavra. Muito obrigada mesmo, muito obrigada. Miriam Santos, pode ativar seu som e fazer seu comentário. Miriam Santos, de Manaus. Ativa o seu som. Ainda está bloqueado o seu som. Está ouvindo? Agora estou. Agora? Estamos. Então, só agradecer à irmã Valéria Ortega pela excelente aula que ela sempre prepara, né? E apresenta, estar junto com as irmãs. Isso assim, é um motivo de muita alegria e de fortalecimento para todas. Mesmo nós estando distante e com a tecnologia, nós ficamos próximas, né? Fazia tempo que eu não vi a irmã Valéria, mas foi muito bom. E as outras irmãs também, né? Porque isso aí, nós possamos a cada dia estar juntos, participando, para nos alimentarmos cada vez mais da palavra de Deus. Não ser só ouvinte, mas praticante, né? Como ela nem falou, que muitos escutam, mas não ouvem, né?
e que nós possamos cada vez mais ir levando o ID de Jesus. Eu até estou querendo me preparar para fazer uma live também. Comecei a lembrar de quando começou a igreja aqui, em 81, né? E assim, com os missionários que vieram, Carol, Daniel e os outros irmãos, trazendo a mensagem de salvação. Um abraço a todos, Tá. feliz final de semana, que Deus abençoe cada um. Obrigada, Amanda. Alguém mais? Silene, é Elione. Fala, Lia. Tudo bem? Graças a Deus, né? Então, eu queria falar uma coisa que assim, eu fiquei pensando, não sei se eu falo, se eu não falo, mas aí meu coração apertou, falei, eu vou falar. Aqui em Arthur Nogueira, quando a Rose chegou aqui, ela nos incentivou a participar do grupo, que a gente tem aqui, o grupo das guerreiras, né? E a participar fazendo o devocional toda manhã. E no início era assim, ela sabe do que eu estou falando, era assim um dilema, porque a gente, irmã, você pode? Não consigo. Outra não sei, outra não sei o quê. Aí quando foi um dia, eu disse para ela, Rose, eu não vou pedir mais para ninguém, não. Eu vou fazer a leitura, vou fazer o devocional, vou fazer o louvor, e para incentivá-las, né? Ver se vai. E eu comecei a fazer. E hoje eu quero dizer assim, que o meu dia não começa antes da leitura bíblica, antes da oração, antes de louvar o Senhor. Então, eu tenho lido a Bíblia todos os dias pela manhã, e realmente quem me conhece sabe pelas coisas que eu passo, meus dias não são fáceis, são difíceis. Mas a palavra de Deus, ela sustenta, ela direciona, ela aprova, ela reprova. A palavra de Deus é excepcional. Não tem como começar o seu dia bem se você antes não se dedica ao Senhor. Eu faço isso pela manhã. Você pode escolher um horário e um tempo para você fazer. Mas é uma experiência que eu gostaria que todas tivessem. Eu falo isso para as irmãs aqui. Eu não oro no grupo para elas ouvirem a minha oração, porque elas dizem que eu oro muito, minha oração é muito longa. Eu não leio a palavra para elas ouvirem o que eu estou lendo. Eu queria que elas fizessem, nesse período em que eu estou fazendo, elas também fizessem o delas. Então, esse é o meu incentivo para elas. E eu gostei muito quando a Valéria disse, eu tenho esse pensamento e eu compartilho ele com todas as pessoas da minha família e as irmãs e coisa e tal. Você é aquilo que você prioriza. Então, não tem como você ser uma cristã, ser uma serva fiel ao Senhor, se você não escolhe servir ao Senhor. É isso. Que as irmãs estejam encorajadas a iniciar, porque no começo que você inicia, você fica meio assim, onde eu vou, onde eu fico. A palavra de Deus, ela é tão, mas tão rica, gente. Não tem livro na vida melhor do que ler a palavra de Deus. E eu leio outros livros também, mas a palavra de Deus, ela é demais. Não tem como nem falar, nem expressar com palavras como ela é rica, né? E é isso. Muito obrigada, Valéria, muito obrigada, Silene, por esse trabalho, Carol e todas as mulheres que participam desse Servas em Ação, a Rose, que é minha mana, minha alma gêmea. Um beijo. Muito obrigada, minha amada irmã. Alguém mais? Se ninguém vai fazer nenhum comentário, mas aproveitando, né? Quero agradecer a Valéria pela excelente realmente palavra, né? Que nos faz realmente lembrar do nosso dever, né? Esse é o nosso dever como cristãs, de buscar, né? Como a Valéria bem falou, né? Cada um de nós somos responsáveis por nós mesmos, não podemos culpar ninguém, né? Então, nós somos responsáveis pelos nossos atos, pelo que falamos, o que pensamos, e isso depende muito do que nós lemos, né?
Então, é o que eu sempre penso, e eu já vi essa frase, que as pessoas que estão ao nosso redor, elas não vão ler a Bíblia. A Bíblia delas é a nossa vida. Então, o nosso testemunho. Então, muitas pessoas não leem a Bíblia, mas se ela sabe que você é uma discípula do Senhor, ela vai olhar para a sua vida e, de fato, buscar encontrar em você a pessoa de Jesus. É claro que nós não somos perfeitas, mas buscamos em Deus nos aperfeiçoar, né, para melhorar cada dia. Mas, de fato, é isso. Se nós buscarmos a palavra, nós iremos demonstrar as cristãs que somos, as discípulas que somos, mas se de fato não estamos lendo, né, vai ser difícil praticar, né, o que Tiago diz, né, o ouvinte praticante, que não sejamos somente ouvintes, mas praticantes, né, porque a teoria é muito fácil, mas a prática nem sempre é fácil, mas é possível, não é impossível, é possível fazermos. Isso requer muito esforço, existe renúncia, abnegação, é o que Jesus diz, né? Se alguém quer segui-lo, negue-se a si mesmo, né? E assim vai estar fazendo a vontade de Deus. Então, muito obrigada, Valéria, aula excelente, realmente, que nos puxou a orelha bem de leve, mas nos fez realmente relembrar o nosso papel, né? Que o nosso dever de incentivar umas às outras, né? E estamos aqui para isso. Então, muito obrigado mesmo. E aproveitando esse momento, eu gostaria de pedir oração, né, quem for no final, pela nossa irmã Edneia Queiroz, né, todas sabem que ela está enfrentando muito difícil de saúde, e inclusive estamos tentando ajudá-la para que ela faça os exames mais rápido, né, ela está com inchaço nos pés, nos braços, enfim, vários problemas de saúde, e vamos orar por ela, né, acho que por isso ela não está aqui na reunião hoje, porque ela está procurando descansar um pouco, ela sente muitas dores, e também pelo netinho da nossa irmã Maria Cunha, de Cuiabá. Acho que a Maria conhece a Maria, o filho dela o netinho dela, acho que tem 2 anos e pouco, ele foi internado essa semana, né, não sabia até então o que era, e depois foi diagnosticado com água no pulmão, e hoje eu vi uma mensagem na Amadas de Cristo que ele foi entubado, né, uma criança de apenas 2 anos e pouco. Então, estamos orando por ela, acho que, se não me engano, é o único netinho que ela tem no momento. Então, a família está em desespero, né, em preocupação, porque é uma criança, né, e então foi entubada, e vamos estar orando por ela, né, pela Maria Cunha, e o netinho, o nome dele é Bernardo, tá bom? Que eles não esqueçam as suas orações de lembrar dessa criança. Então, é isso. Obrigada. Alguém mais? Como a Rose disse, a mensagem da Valéria foi tão forte, eu estou aqui locauteada. Que o Senhor abençoe. Estou locauteada. Mas muito obrigada, viu, minha amada? Deus te abençoe sempre. Agradeço a Melry pelo seu canto maravilhoso. Que no próximo você esteja com a gente. Roselane, obrigada. Carol, que teve que sair. Mas obrigada a todas que estão aí. E no próximo encontro a gente vai estar fazendo só uma vez por mês, tá? Devido a todas as atividades já as irmãs já fazendo suas atividades presenciais, e a gente resolveu colocar só uma vez por mês, tá bom? Vamos orar. Alguém quer orar para esses pedidos? A Elineuza? Oro sim. Tá, Oro com pode todo orar. prazer. Vamos orar. Ó Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor, pelo dia de hoje, pelo sol que fez, pelas chuvas que caem. Ó Pai, muito obrigado, porque o Senhor tem sido sempre bom, Pai. Tu és bom sempre, Pai, misericordioso. Pai querido e amado, eu te agradeço, Senhor, por participar dessa reunião, meu Pai, por ouvir a Tua palavra, por ouvir uma palavra de exortação, mas eu sei, Senhor, que o Senhor quer que a gente cresça, meu Pai, e que nós possamos comer alimentos sólidos, meu Pai, e para que a nossa vida, Senhor, seja frutífera, para que todas as pessoas olhem o Senhor, meu Pai, através da nossa vida, meu Pai. Ô, meu Pai, se a gente está falhando, meu Pai, faça com que a gente possa melhorar, meu Pai. E olhar para os nossos erros e querer sempre melhorar.
Pai querido e amado, eu te peço pela nossa irmã Edneia, meu Pai, que está com vários problemas de enfermidade, meu Pai, o Senhor a conhece, meu Pai, o Senhor sabe das suas necessidades, meu Pai, tenha misericórdia dessa nossa irmã, meu Pai, e se for da tua vontade, meu Pai, cura ela, meu Pai, tira todas essas dores, esse inchaço, fazer com que os médicos possam aceitar um remédio, meu Pai, para ela, e que ela possa vir a melhorar e te glorificar, meu Pai. Pai querido e amado, também eu te peço pelo Bernardo, meu Pai, cuida dele, Jesus, essa pequena criança, meu Pai que está naquele hospital, abençoe a família dele, meu Pai, dá forças para eles, meu Pai, para enfrentar esse problema sério. Ô Jesus, mas o Senhor é o médico dos médicos, o Senhor pode tudo, meu Pai, basta uma palavra sua e esse menininho sará, meu Pai, então tira essa água do pulmãozinho dele, meu Pai, fazer com que ele possa melhorar. E sendo assim da sua vontade, meu Pai, que a família dele, meu Pai, possa te glorificar, Pai querido. Pai querido, eu te peço por todas as minhas irmãs que estão participando dessa reunião, que o Senhor esteja com cada uma, meu Pai, abençoando a vida de cada uma, fazendo com que cada uma, meu Pai, possa de fato estar fazendo a sua vontade, meu Pai. E se não estiver fazendo, meu Pai, nos ajude, nos socorra, meu Pai, porque nós queremos fazer a sua vontade, meu Pai. Faça com que nossos vasos, meu Pai, se alguns estão quebrados, meu Pai, faça o vaso de novo, meu Pai, porque somos barros em suas mãos, meu Pai, e sabemos que as suas mãos é perfeita e pode fazer um outro vaso muito, muito melhor, muito mais lindo, meu Pai. Então, faça isso nas nossas vidas, meu Pai, te peço em nome de Jesus. Em especial, também te peço pela Valéria, meu Pai, que o Senhor cuide dela, cuide da sua família, meu Pai. Dada a sua graça para minha irmã, meu Pai querido. Faça com que ela sempre possa, Senhor, cada dia mais estar mais perto do Senhor e ter vontade sempre de te servir, meu Pai. Porque essa é a nossa vontade, de servir. De nunca desistir, meu Pai. Nós nunca vamos desistir, meu Pai. Todas essas irmãs que estão ouvindo essa palavra, meu Pai, nós estamos ouvindo e nós nunca vamos desistir da sua palavra, porque o Senhor é maravilhoso. Eu falo que nem o apóstolo Pedro. Para onde iremos, Pai? Para onde iremos? Então, Pai, eu peço que o Senhor venha nos abençoar, meu Pai, sempre, com as suas ricas bênçãos, meu Pai. Em nome de Jesus, eu te agradeço, Pai. Amém. 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 Obrigada, servas e ações. Amém. Beijo, Uma amados. boa Fique com semana para Deus. vocês. Até a Amanhã, próxima. louvando ao Senhor. Tchau a todos. A próxima é quando? A próxima reunião é quando, Si? 12 de março? Ainda vamos ver se é 5 ou é 12. Ok, beleza. Porque a Tchau, Carol Mara. vai estar viajando, eu quero organizar ok. direitinho. Beleza. Com Deus. Bye, bye. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite a todas.